Olá, boa noite. Ana Paula, Tamara, Isadora. Oh, legal. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas estão entrando. Daqui a pouco eu vou chamar o meu convidado. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, boa noite a todos. Dando continuidade às lives do IBO, Diálogos em Osteopatia. O tema nosso de hoje será como a osteopatia atua nas dores agudas da coluna vertebral. E aí eu vou convidar o meu parceiro de aulas, o meu professor assistente, o osteopata Diego Polo, para participar desse bate-papo aqui com a gente hoje. Olá, Diego. Olá, Boa Letícia. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, acho que o pessoal aí já... O pessoal está entrando, né? Já já a gente Sim, vai dar início aí ao nosso bate-papo. É um tema que eu gosto muito. Eu acredito que gostamos seja muito. exatamente. Por isso que eu te convidei aí, meu parceiro, desde 2014. Já já você vai se apresentar. Vamos esperar só mais um pouquinho Vamos. para dar início aí nos diálogos osteopáticos. O IBO toda terça e quinta, às 20 horas, está fazendo essas lives aí para contribuir, para trazer um pouquinho do conhecimento osteopático para todos vocês. Então, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Madaluno, osteopata DO, formada em 2004 pelo IBO. Sou membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, sou coordenadora pedagógica e clínica do IBO e também professora do Instituto. Então, eu milito na osteopatia há muitos anos, né? O meu contato com a osteopatia se deu lá atrás, em 88, na Itália. Mas antes de falar um pouquinho da minha história, eu vou passar a bola um pouquinho, que minha história é longa, né? Muitos anos de osteopatia aí. Eu vou passar a bola um pouquinho para você se apresentar, senão não vou deixar você falar. Você sabe que eu falo muito, né? Então, deixar você falar Costuma um falar pouquinho. muito. Então, eu vou deixar aí você se apresentar e depois eu continuo no nosso bate-papo aí. Então, Legal, Lê. Um prazer estar aqui participando, né? Agradecer o convite do IBO, seu convite, para a gente estar conversando aí sobre um assunto tão legal. Para quem não me conhece, eu sou Diego Polo, sou osteopata DO, membro do Registro dos Osteopatas do Brasil. Sou professor do IBO, professor assistente do IBO, né? A minha história lá com osteopatia, meu início de formação, eu fui aluno do IBO, começou em 2008, né? Já em 2009 eu entrei lá no ambulatório para participar do estágio supervisionado. E já a partir daí já comecei o meu contato mais próximo com a Letícia, que parece que foi ontem, mas já tem mais de 10 anos, né? E logo no início ela já me chamou para ser monitor, eu me formei em 2013 e a gente sempre junto, fui monitor nas aulas dela, ainda como aluno. E depois, em 2014, me formei em 2013, em 2014, o IBEL me convidou para ser supervisor de ambulatório no Rio e para ajudar a Letícia, né, como professor assistente nas aulas dela. E a gente está junto aí desde então. Letícia, posso dizer que é minha mentora aí dentro da que osteopatia, honra. dentro do IBO. E a gente acabou se tornando amigo também, e por isso que é um prazer a gente estar participando junto aqui hoje. Que bom, eu digo que a nossa dobradinha, eu já não sei mais dar aula sem você, né? Porque eu sou muito agitada e o Diego é calmo, então eu acelero, o Diego vai, calma. Então acho que a gente faz Reduz um uma pouquinho a dupla. velocidade, é, né? eu acho que a gente faz uma dupla. Diego é da Marinha também, eu digo que ele é meu capitão, é o timoneiro lá que governa, que comanda lá o barco. Então é muito bom trabalhar com você, Diego, é um prazer, eu fiquei muito feliz em participar dessa live com você, porque a gente vem caminhando juntos aí, e é muito legal ver a tua trajetória. Antes de eu continuar falar um pouquinho de mim, eu só queria que você falasse assim, como é que
foi assim, o teu despertar para a osteopatia, né? O que te levou a estudar a osteopatia? O que mudou na tua vida a osteopatia? Antes da gente entrar propriamente no tema da abordagem, né, dos agudos, eu queria que você falasse só um pouquinho para as pessoas que não conhecem muito, até para entender, né, para quem tem interesse em estudar, para quem tem desejo em conhecer melhor, né? Fala um pouquinho o que te motivou e o que mudou na tua vida como pessoa, como profissional, né, agora atuando como osteopata. Eu comecei, sou fisioterapeuta, né? Minha formação inicial é dentro da fisioterapia. E quando eu comecei a estudar lá no início da faculdade, meu primeiro estágio, eu comecei a me interessar bastante sobre a área de terapia manual. Nunca gostei muito de utilizar os aparelhos, aquele monte de fios, sempre me enrolei com aquele monte de fios lá, não que não funcione. Mas o meu caminho sempre foi me direcionando mais para a parte da terapia manual. E aí, ainda na graduação, a gente já começa a estudar algumas coisas, né, fora das matérias mesmo, aquilo que a gente se interessa mais. E aí eu acabei descobrindo a osteopatia, né, e vi que era, assim, era um universo imenso, né, era um conhecimento bem aprofundado. Então, era um projeto, vamos dizer, de longo prazo, né? Então, meus estudos, na verdade, já iniciaram ali. E pelo que eu entendi lá no início, seria muito importante que para ter um bom processo na formação de osteopatia, eu tivesse uma boa formação de base, né? Nas disciplinas básicas, como anatomia, fisiologia, fisiopatologia. É importante que a gente tenha um bom conhecimento disso. E eu acho que quando eu acabei entrando em 2008, me formei em fisioterapia em 2005, acabei demorando um pouquinho para ingressar na osteopatia, que foi em 2008, mas todo esse conhecimento assim de base me ajudou muito. E eu já tinha alguma experiência na terapia manual, que também ajudou na minha manualidade, né? Então, assim, eu vim num processo crescente, né? Eu fui crescendo profissionalmente, crescendo pessoalmente, acabei nesse meio tempo me casando, tendo meu filho, tudo isso. Então, a gente acabou evoluindo. Eu evoluí como pessoa, ao mesmo tempo que eu evoluí como profissional. E hoje, de maneira que eu praticamente a osteopatia é a minha grande paixão, né? A minha família é meu amor, a osteopatia é minha paixão. Legal. E o IBO, agradeço muito ao IBO, porque foi fundamental assim, na minha formação, a seriedade que a escola tem, né? O compromisso em trazer qualidade no ensino. A gente teve possibilidade de ter contato com osteopatas aí de todo mundo, os principais osteopatas. Então, isso acabou dando um grande know-how para a gente, uma grande segurança para conseguir seguir nessa carreira aí da osteopatia. Que bom, fico muito feliz. Eu bati o olho desde o início, aquele aluno que pergunta demais, aquele cri-cri, eu falei, esse tem futuro. Aluno chato, né? Aluno que pergunta muito, cri-cri, mas com certeza foi muito bom desde o começo. Então, agora eu vou falar um pouquinho aí da minha trajetória também, que eu acho que é legal, né? A história faz parte aí da nossa vida, né? Desse encanto com a osteopatia, né? Eu me formei em 86 como fisioterapeuta na Uniswan e tive a oportunidade de ir para a Itália em 88 para trabalhar dentro de uma equipe de voleibol como fisioterapeuta, né? E aí eu conheci um osteopata lá, Daniele Della Santa. E aí, assim, ele não era da equipe, mas a gente começou a fazer uma parceria, eu levava as atletas, porque quando a gente trabalha com atleta profissional, a gente sabe o quanto é importante a recuperação rápida, né? Existe uma cobrança não só do atleta, do técnico, dos dirigentes, então a gente tem que recuperar o atleta para ontem, né? E aí eu percebi que o meu trabalho junto com o do osteopata, com o do Daniele, assim, a recuperação delas era muito rápida, né? E aí, assim, eu fiquei encantada. E aí a gente passou a trabalhar muito assim, em parceria. Eu já tinha tido contato, já tinha feito a formação da GDS, né, em cadeias musculares, com a Madame Godelive, que era uma osteopata. Então, assim, que já tinha uma visão global da importância, né, da psicomorfologia do indivíduo. Então, eu já tinha uma visão em relação a isso. Então, consegui, durante 4 anos, desenvolver muito essa visão um pouquinho do todo e trabalhar um pouco na prevenção, modificar algumas coisas. Foi muito interessante essa experiência. E quando eu voltei para o Brasil, em 92,
eu fui fazer um curso em São Paulo de bandagem, alguma coisa para atleta, e aí que eu sempre gostei muito de trabalhar com atleta, e aí o professor estava trazendo, anunciou que estava organizando um curso com osteopata francês, o nosso querido mestre Bernard Keff. E aí eu me inscrevi rapidamente, opa, é isso que eu quero. E aí, desde então, em 94, comecei para Londrina para fazer minha formação em osteopatia. E naquela época, né, os professores vinham de fora, era um processo longo, como a nossa amiga querida, a professora Ana Paula, disse na live dela, a gente levava 10 anos praticamente para conseguir finalizar os nossos estudos, né? Então, realmente eu formei em 2004, né? Terminei meu DO, concluí meu DO pelo IBO em 2004, e aí eu me sinto um pouquinho pedra fundadora, porque quando eu comecei para Londrina, que na época o nosso querido Felipe Paiu também era professor junto com o Bernard Keff, ele morava no Rio. E eu falei, gente, ele morando no Rio, vi para Londrina fazer o curso, a formação, e aí o Felipe, vamos levar o curso, vamos organizar o curso no Rio. E aí eu tive a sorte, junto com a nossa querida professora Lília Junqueira, de trazer a formação para o Rio de Janeiro em 97. E aí eu digo que foi a pedra fundamental, mais ou menos, porque aí o IBO nasceu, o Instituto foi criado, né, propriamente com o nome IBO, em 2001. Então, assim, eu me sinto... Por isso que eu quis falar um pouquinho desse histórico do IBO, porque eu me sinto realmente fazendo parte de todo esse processo, né? E aí, a partir de 2001, a coisa seguiu. E em 2002, eu fiz um concurso público, né, para um centro de reabilitação no qual eu sou diretora atualmente, e consegui abrir um ambulatório lá, conversando com a diretora, em 2004, na rede pública. Então, eu acho que isso me deu também uma experiência clínica muito grande, né? Não só na abordagem prática propriamente, mas exatamente no conteúdo todo que a gente hoje em dia fala tanto, né, que está muito na moda a palavra biopsicossocial, mas lá atrás a gente já fazia muito isso, talvez sem dar esse nome, mas com a escuta do paciente, com a preocupação com a vida do indivíduo, de como ele estava, né, a influência externa na vida desse indivíduo e tantas outras coisas. Então, eu acho que essa bagagem do ambulatório, do serviço público, me deu assim uma visão muito ampla, né? Então, e outra coisa que, assim, voltando agora, direcionando um pouco para o nosso tema de hoje, né, que é a abordagem osteopática nas dores agudas, eu tive o privilégio, né, a sorte de, em 2000, fazer o módulo, iniciar, né, dentro da formação, o módulo com Thierry Culot, que é um osteopata belga, que foi convidado na época pelo Bernard Keff, e ele, felizmente, é professor do IBO até hoje, há 20 anos ele vem no Brasil, e eu tive a sorte de acompanhá-lo esses 20 anos. Então, acho que talvez por isso é que esse tema, né, eu tenho escolhido esse tema dos pacientes hiperálgicos, dos pacientes agudos, porque são pacientes que, em geral, os próprios profissionais têm um certo receio de colocar a mão, e também os pacientes, os indivíduos, né, têm medo de serem tocados e tratados, porque a dor tem vários aspectos, né? A gente sabe, cada um tem o seu limiar, mas além de uma defesa, né, tem uma questão emocional muito grande. Então, eu acho que o mais importante é quanto mais precocemente nós pudermos atuar nesse indivíduo, tirando ele desse estado, a gente provavelmente nós evitaremos uma cronicidade, que a gente sabe o quanto é ruim a dor crônica. Então, eu acho que do momento que a gente entra nessa fase inicial aí do agudo que leva de 0 a 3 meses, a gente pode evitar que esse problema se cronifique. Aí, Diego, eu te convido, eu não sei se você quer falar um pouquinho aí sobre dor, sobre a diferença de dor aguda para dor crônica, porque senão eu não vou te deixar falar. Então, fala aí um pouquinho para a gente seguir aí. É importante a gente ter... Assim, a gente já teve a live do professor Sandro e do professor Luciano, que já puderam abordar a dor, principalmente aí nesse aspecto biopsicossocial, né? Que enxerga a dor, principalmente a dor crônica, de uma maneira mais ampla, que é bem importante. Mas pensando um pouco mais fisiologicamente, né? Já que o nosso assunto é dor aguda, que a gente tem que pensar inicialmente é que o nosso corpo ele está sempre sendo submetido a estresses, né? Tanto do meio interno quanto do meio externo.
e está sempre em busca do seu equilíbrio, da homeostase, né? E aí, de que maneira o nosso corpo pode reagir a esses estímulos externos aí, a esses estresses externos e internos, né? Inicialmente, ele pode se adaptar bem, é o que a gente sempre espera, né? E é o que ocorre na grande maioria das vezes. Ele pode ter também um colapso definitivo, que seria o limite, né? Seria a morte propriamente dita, e um colapso temporário, que estaria relacionado à lesão de algum tecido. E aí é nesse contexto aí de lesão tissular que entra a nossa ideia de da dor aguda, né? Então, a dor aguda, a princípio, ele é um fator extremamente positivo e necessário, né? Quando a gente tem uma agressão, a gente vai responder lá nossos receptores, sejam da pele, do músculo, o tecido que está sendo estressado, eles vão responder aí, vão ter respostas neurológicas e bioquímicas, né? Devido a essa agressão, e essa agressão faz com que essa informação chegue lá no sistema nervoso central para que a dor atue como uma forma de defesa, né? Para proteger o corpo, minimizar os efeitos dessa agressão tissular, evitar ou pelo menos tentar minimizar, e normalmente ela faz isso através de uma resposta inflamatória, que é o que caracteriza a maior parte das dores agudas, né? Então, a gente tem essa informação de estresse que vai chegar no nível da medula e lá no nível do sistema nervoso central mais superior, né? Córtex e tronco encefálico. E aí essa dor vai ajudar com que o corpo reaja de duas maneiras, através da ação reflexa medular, por exemplo, quando a gente faz um apoio numa superfície muito quente e a medula responde com reflexo de retirada, né? Para proteção daquela estrutura, através da estimulação lá dos receptores da pele, nesse caso. E aí isso pode evitar que ocorra uma lesão de fato, é uma dor aguda, mas que pela possibilidade de reação rápida, houve uma adaptação, proteção total, acabou o quadro. Mas às vezes essa dor acaba gerando de fato uma lesão tissular e aí acaba desencadeando esse processo inflamatório, né? E aí esse processo inflamatório, essa dor aguda, a gente pode caracterizar ele normalmente com uma dor que perdura ali até 12 semanas, né? A literatura fala muito disso. E por que 12 semanas? Né? 12 semanas porque normalmente é o tempo ali de cicatrização, o tempo necessário para cicatrização, para reparação do tecido. Quando a dor passa desse período e entra numa fase crônica, aí é um problema um pouco diferente, né? É o momento que a dor, a gente já tem normalmente a reparação tissular, mas o paciente continua sentindo a dor porque esse processo de reabilitação, de recuperação da dor aguda não foi bem realizado, não foi bem conduzido. E aí a gente vai entrar em todo aquele aspecto biopsicossocial da dor e também fisiologicamente há uma hiperexcitação lá dos nossos receptores que passam a entender de maneira mais um estímulo pouco nocivo, que geraria uma pequena dor, isso vai gerar uma hiperalgesia, e às vezes até um estímulo que não seria nocivo, não geraria dor, gera também uma dor aguda, né? Uma dor mais forte, que é o que a gente chama de alodínia, né? Do processo de alodínia. E aí a gente já está num fator aí de dor crônica. Mas a dor aguda, em especial aí no nosso assunto, que são as dores agudas no nível da coluna vertebral, ela está mais relacionada à presença do processo inflamatório, né? Em alguns dos tecidos, né? da coluna vertebral. Pode ser um ligamento, pode ser uma raiz nervosa, pode ser um disco intervertebral, enfim. E aí é nesse contexto aí que a gente vai atuar dentro da dor aguda. E aí, Letícia, eu queria te perguntar um pouquinho como é que você diferencia, a gente sabe que tem uma diferença muito grande, né, da abordagem da osteopatia num paciente com dor crônica e num paciente com dor aguda, e eu queria que você falasse um pouquinho aí com a sua experiência, qual vai ser essa diferença de abordagem, tanto em termos lá de avaliação, quanto de conduta terapêutica e do raciocínio clínico que a gente faz quando a gente vai abordar uma pessoa com dor aguda e com dor crônica. Pode falar um pouquinho disso? Claro. Ótima pergunta, Diego. Muito boa a tua explanação, né? Não dá para falar dessa abordagem sem falar um pouquinho de dor, né? Exatamente, muda completamente a nossa abordagem. Eu acho interessante ressaltar, caso tenha alguém que esteja nos ouvindo que não conheça muito a osteopatia,
Infelizmente, quer dizer, a osteopatia ficou muito conhecida pelas manipulações, os estalos, né, manipulações estruturais, mas vale dizer que a osteopatia é muito mais ampla do que isso tudo. Então, exatamente diante desse tipo de paciente, esse tipo de abordagem, a gente não faz nada com esse aspecto só mecânico, propriamente dito, né? Então, nós temos que lembrar dos 5 modelos osteopáticos, né, que aí entra o neurológico, respiratório, circulatório, biomecânico, bioenergético e biopsicossocial. Então, diante de um paciente hiperálgico que ele não consegue se mexer, ele tem, além da dor forte, ele tem a limitação do movimento, logicamente pela própria defesa da dor, que é uma defesa, e o espasmo muscular. Então, é um paciente, é um indivíduo que nós vamos mexer. Os testes propriamente clássicos são impossíveis de serem realizados. Então, a abordagem, a anamnese e todo o exame clínico, físico, a semiologia é extremamente importante para nós identificarmos qual é o tecido que está em sofrimento. Porque cabe também ressaltar que o paciente que nos procura com dor, a dor ela pode ser de várias origens, né? Então, nós somos profissionais de primeiro contato, e muitas vezes o paciente chega no consultório com um quadro de dor, mas a gente precisa excluir, primeiramente, essa dor. Excluir as bandeiras vermelhas, porque a gente bem sabe que, por exemplo, uma isquemia, um cardiovascular, um infarto agudo do miocárdio, ele pode estar com uma dor torácica, ele pode estar com uma dor cervical, e aí, pela nossa anamnese, pela nossa abordagem, nós precisamos excluir, porque isso seria uma emergência médica. Então, é muito importante nós termos em mente isso diante do nosso paciente, identificarmos a verdadeira origem, que eu acho que é esse o nosso principal papel. Então, com uma boa anamnese, sabendo o que desencadeou, o que provocou o tipo de dor, porque nós temos as dores de origem vasculares, as dores inflamatórias, infecciosas e que podem dar dor referida na coluna vertebral. Então, primeira coisa é excluirmos realmente os problemas mais graves e fazermos o nosso diagnóstico. Tem que ser um diagnóstico clínico, um diagnóstico de exclusão, para aí sim lançarmos mão da nossa abordagem, né, do nosso leque terapêutico, mas primeiramente fazendo isso. Eu tive já algumas experiências interessantes que eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês, né? Uma paciente antiga que me procurou, assim, uma paciente que já me conhecia, se tratava comigo há muitos anos, e chegou no consultório, estou com dor nas costas, estou com dor na torácica, e eu tentando buscar, eu sabia que ela tinha tido um infarto uns 3 meses antes, é uma paciente que eu já conhecia um pouquinho do histórico dela, e eu fui puxando, e aí eu falei para ela, olha, eu gostaria que você, pela anamnese mesmo, e o exame clínico, eu falei, eu gostaria que você procurasse uma emergência ou o seu médico. Ela, mas por que? Você não vai me manipular? Eu falei, não vou te manipular. Você não vai manipular minha coluna? Eu falei, não, porque eu acho que o teu problema não é da coluna. E eu gostaria que você ou procurasse o teu cardiologista ou uma emergência. Umas 3 horas depois, ela me ligou, meio chorosa, poxa, muito obrigada, eu vim para emergência e eu estou com uma embolia pulmonar. Foi descoberto que ela estava com um quadro de embolia pulmonar. Então, eu trouxe, assim, um dos exemplos que eu acho que é extremamente importante ser falado, ser trazido, porque a dor é um sinal subjetivo que precisa ser investigado. É um alerta que algo não está funcionando bem, que algo está errado e também é uma proteção, pensando no sistema músculo-esquelético, por exemplo. Então, a gente tem que respeitar muito. Então, eu acho que uma boa anamnese é extremamente importante. Então, requer, logicamente, estudo, porque a gente sabe o quanto a osteopatia não tem fim, né? Certas profissões, principalmente da área de saúde, o estudo não tem fim, né? Nós vamos estudar a vida inteira, é uma paixão, como você falou. Então, esse tipo de conhecimento é extremamente importante fazer um diagnóstico de exclusão. Outra questão por exemplo, os quadros renais, cálculos renais ou processo infeccioso, infecção urinária. Eu também já tive várias experiências, tive há pouco tempo uma jovem que me procurou também com quadros de infecção urinária. Eu falei, olha, eu
a tua queixa não tem a ver propriamente com a tua coluna, porque às vezes a dor referida pode... Alguma coisa na coluna, no músculo esquelético, praticamente todo mundo tem, mas a verdadeira origem, a causa do problema é que é o grande segredo que nós precisamos identificar e buscar. E ela realmente estava diante de um quadro importante, com uma infecção urinária que já tinha atingido o rim, então chegou a ser internada. Então, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é isso, fazer boas perguntas, saber o que provocou. Diante do trauma, por exemplo, nós precisamos excluir se não existe uma fratura, porque muitas vezes o indivíduo não faz um exame de imagem, ou o exame de imagem não tem três incidências, e às vezes não é identificado. Então, a gente, primeiramente, é o histórico, é a anamnese. E aí sim a gente vai partir para o nosso exame físico, né? Eu não sei se você tem alguma experiência, alguma coisa aí que você queira trazer, que já tenha tido de algum tipo de quadro que te alertou, enfim, quadro agudo de dor, que você conseguiu fazer um diagnóstico de exclusão, que você queira trazer. Sim. Eu acho interessante até que a gente já está quase aí na metade do nosso tempo, e talvez as pessoas que ainda não enxerguem a osteopatia da forma que ela realmente estejam um pouco assustadas no sentido de que a gente, teoricamente, não falou muito sobre osteopatia ainda, né? A gente já está falando muito aqui sobre diagnóstico de exclusão, avaliação clínica, né? Considerar todas as bandeiras vermelhas, e eu acho que isso também é um dos grandes diferenciais da abordagem da osteopatia, né? Porque tem-se em mente que a osteopatia é uma abordagem global, de fato é uma abordagem holística, mas a gente precisa ser muito preciso no diagnóstico de exclusão e muito para poder ser muito preciso e pontual no tratamento, né? A nossa abordagem é de uma visão global, mas ela é bem específica, bem localizada naquele tecido que está em sofrimento. E eu nunca tive um caso assim tão agudo de um sofrimento, por exemplo, coronariano, chegando no consultório e de já encaminhar o paciente para isso, mas dores relacionadas, dores assim que meio crônicas, por exemplo, em região dorsal, região escapular, é comum o paciente ter isso, que não tem muito uma causa mecânica, a gente faz os testes para tentar provocar a dor com movimento, normalmente essas dores não surgem, né? E aí a gente sempre tem que pensar num diagnóstico diferencial, e quando a gente fala em região torácica também, a gente está pensando na parte cardiovascular e pulmonar, mas também na parte digestiva, principalmente parte digestiva alta, e às vezes a gente pode ser de grande auxílio para esse paciente, identificando essas possíveis alterações de outros sistemas, que às vezes os próprios pacientes não têm a noção de que, a não ser que aqueles que já estão há muito tempo já conhecem a abordagem, né, mas aqueles pacientes que estão vindo pelas primeiras vezes, às vezes não têm uma ideia do campo de atuação que a gente consegue abranger com a osteopatia, né? Então, às vezes, a gente consegue até direcionar, como você fez aí no caso dessa paciente, e às vezes isso é difícil, porque já era uma paciente sua antiga, né? E a gente já espera, de repente, encontrar alguma alteração nela que é comum, né? E às vezes a gente tem que estar muito atento a cada vez que o paciente voltar, por mais que ele já venha com a gente, se acompanhando, a gente tem que meio que avaliar isso como se fosse uma primeira vez, né? Porque às vezes também os sintomas surgem. No caso dessa paciente que você falou, você sabia que ela tinha tido infarto, mas às vezes o paciente chega num processo e a gente não sabe, nem ele sabe, mas a gente, de alguma maneira, com a nossa anamnese bem feita, com calma ali, a gente consegue identificar, né? Então, essa visão de pensar nessas bandeiras vermelhas, fazer uma boa anamnese, que vai te induzir a fazer um bom exame físico, clínico ali de exclusão, é fundamental aí nesse contexto da osteopatia, né, Letícia? Claro, e saber trabalhar em equipe, né, uma equipe multidisciplinar, e saber até onde a gente pode ir. Mas, assim, isso não é para assustar ninguém, mas eu acho que é interessante falar, né, até onde, né, a osteopatia, que tem, como eu falei inicialmente, uma visão, às vezes, um pouco muito mecânica demais, e na realidade a gente sabe que não é isso. E a escola, né, eu como coordenadora do IBO, a nossa preocupação desde o início foi sempre trazer excelentes profissionais, osteopatas renomados, exatamente para dar esse suporte aos nossos alunos em formação, para que se tornem osteopatas
com esse tipo de capacidade de, pelo menos, saber quando não atender, porque eu acho que isso também é muito importante, quando não é da nossa alçada e poder encaminhar para outro profissional. Mas agora, falando um pouquinho específico, né, na coluna, que senão, assim, do que a gente realmente pode fazer com esses pacientes, excluindo esses casos onde não é para o osteopata, eu acho que, primeiramente, é o tecido-alvo, né? Nós temos que, no momento de um quadro agudo, seja uma lombociatalgia, uma cervicobraquialgia, o mais importante exatamente é o território, a localização do território. Porque cabe ressaltar também que os exames de imagem, na maioria das vezes, eles não estão diretamente relacionados com a clínica e com os sintomas do paciente. É até interessante nós deixarmos os exames complementares para olhar após a nossa avaliação física, o nosso exame físico, a nossa semiologia neurológica. Porque muitas vezes existe um certo preconceito, uma certa fobia dos termos usados. Os indivíduos chegam, eu tenho uma hérnia de disco, como se aquilo fosse um peso enorme. E a gente sabe que vários indivíduos, metade da população, se fizer, pode encontrar hérnias que são totalmente assintomáticas. Então, o paciente ele pode ter uma hérnia discal e fazer um quadro agudo que não necessariamente tem a ver com aquela hérnia. Então, eu acho que também cabe nós acalmarmos os nossos clientes, os nossos pacientes, porque eles chegam extremamente ansiosos, com medo, porque pela dor e pelos termos, que muitas vezes os próprios exames, né, relatam, processos degenerativos, extrusões, compressão. Então, são termos que já assustam. Então, eu acho que, por isso que quanto mais precocemente nós pudermos atuar e tirarmos o indivíduo desse quadro e que ele possa voltar às suas atividades laborais e físicas e uma vida normal, melhor vai ser. Menos compensações, menos fobias, medos, e com isso a gente vai estar evitando uma cronificação, por exemplo, né, a dor crônica. Então, primeiramente, como eu falei, anamnese, e aí identificar a zona, o território. E aí nós vamos fazer isso através de testes. Primeiramente, o exame neurológico, para identificar se existe alguma compressão e de que origem, de que território, se ela é troncular, se ela é radicular, se é de origem medular, enfim, nós precisamos primeiro identificar. E aí, a partir daí, nós vamos fazer testes provocativos para reproduzir o sintoma, porque com isso a gente vai exatamente ter a localização precisa. Essa dor, ela é de origem facetária, ela é de origem ligamentar, ela é de origem muscular, ela é de origem discal, porque aí com isso nós vamos lançar mão exatamente de uma abordagem mais direcionada para isso. Então, eu gosto muito, né, como eu citei, o nosso querido Thierry Cullot, que é o meu grande mestre, né, que ele desenvolveu o método, o protocolo dos agudos, essa abordagem dos pacientes hiperálgicos, né, nessa clínica, onde exatamente os testes normais, o exame de mobilidade praticamente é impossível, e onde a gente vai atuar nesse quadro inflamatório, né, no alvo do processo inflamatório, onde tem edema, onde tem compressão provocada por esse processo inflamatório. E aí nós sabemos que os anti-inflamatórios, né, a medicação é o padrão ouro para esses casos, mas a gente também sabe o quanto os anti-inflamatórios produzem efeitos colaterais e são contraindicados em alguns casos. Pacientes com problemas cardiovasculares, digestivos, a gente sabe o quanto uma injeção de medicamento contínua pode provocar, inclusive, sangramentos digestivos. Então, muitas vezes, entrarmos precocemente, vamos conseguir evitar esse consumo, esse uso exagerado de medicação anti-inflamatória e analgésica. Então, eu acho que isso é muito interessante. E talvez o próprio paciente, o indivíduo, muitas vezes ele tem medo, ele diz, será que eu tenho que esperar passar essa dor para procurar o osteopata? Muito pelo contrário, ele tem que exatamente procurar o mais breve possível para a gente tirar ele desse estado. Quanto mais rápido, melhor, né? Exatamente. Primeiro porque vai evitar tantas compensações, tantas defesas, tantos medos que nós sabemos
que se desencadeiam após esse tipo de quadro, né? E evitar uma ingestão medicamentosa muito grande, né? O uso de anti-inflamatório, que a gente sabe o quanto tem seus efeitos colaterais. Então, a nossa abordagem vai ter pouco, vamos dizer assim, movimento articular. Isso não interessa. Nós podemos ter uma abordagem via contração da musculatura profunda, numa intenção de fazer uma drenagem daquela região para combater o processo inflamatório. Nós podemos atuar usando uma abordagem ligamentar, né, porque a gente sabe que às vezes os entorses vertebrais vão comprometer o ligamento, e o ligamento é altamente inervado, então no momento que nós atuamos em cima desse ligamento, os mecanismos de defesa eles vão se reduzindo, a gente vai conseguindo eliminar. E aí, no momento posterior, sim, nós vamos pensar propriamente na mecânica em si. Porque a dor, o espasmo, é também uma defesa. E é importante saber preservar isso. Porque, naturalmente, tirando esse edema, melhorando essa circulação local, esse processo inflamatório, os movimentos naturalmente vão voltar. O corpo tem esse mecanismo de autorregulação. Então, é muito importante nós acalmarmos os nossos pacientes hiperálgicos, que isso vai passar, ter um contato mais próximo. Normalmente, as abordagens elas são mais próximas, né? A gente não espaça tanto, vamos dizer assim, o segundo encontro, porque é importante que ele tenha uma evolução, né, do primeiro atendimento para o segundo, porque muitas vezes nós também precisamos saber até onde podemos ir, porque se ele começa a ter algum tipo de compressão tão importante que afete a parte motora e esses sinais neurológicos se agravem, ele tem que, muitas vezes, buscar a cirurgia. Então, nós precisamos exatamente conhecer a semiologia para saber a evolução, né, o processo todo desse indivíduo, né? Eu não sei se você... eu acho que você poderia dar uma palhinha aí nessa prática, né, até do próprio exame, o que a gente faz como exame físico nesse tipo de paciente. Eu acho que vale a pena aí você dar uma palhinha para esse tipo de abordagem. Sim. Até vi uma pergunta, não vi quem foi que perguntou um tempinho atrás. Quando é que vocês vão falar sobre a abordagem de avaliação e tratamento, né? Fala você já aí, estava começando a falar. Dentro do exame do paciente, vamos pegar um exemplo clássico, né? Um paciente, por exemplo, com uma dor lombar irradiada para o membro inferior. A gente vai pegar, normalmente esse paciente ele vai ter um histórico, quando a gente for fazer a anamnese, de um fator traumático inicial, algum movimento que ele fez, alguma posição que ele ficou. Às vezes ele já acorda ali com aquela dor aguda e com esse processo de irradiação, né? E aí, como você falou bem, dentro do exame neurológico, a gente tem a abordagem dos testes provocativos, que são parcialmente testes aí também abordados dentro da ortopedia, né? Em que a gente vai tentar induzir movimentos que agravem aquele quadro de dor irradiada, né? Então, eu vou tentar fazer movimentos que, por exemplo, dentro da minha hipótese diagnóstica lá, com o que ele me relatou na anamnese, eu estou pensando, pode ser que ele tenha uma protusão discal, pode ser que ele tenha uma herniação, uma extrusão de fato discal, ele pode ter uma estenose de canal, enfim. Aí eu vou tentar fazer testes, induzir movimentos nesse exemplo aí na lombar, que eu sei que se o paciente tivesse uma estenose e eu realizasse esse movimento, agravaria o quadro. Associado a isso, depois eu vou fazer um movimento que aliviaria o quadro teoricamente. E aí eu confirmo ou não essa hipótese diagnóstica. A mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, uma protusão discal, eu sei que se eu fizer uma inclinação contralateral, para o lado oposto ao lado da dor irradiada, se for causada por uma protusão, pelo mecanismo do núcleo pulposo empurrando as fibras do anel fibroso, isso vai tender a comprimir mais a estrutura radicular e aumentar o sintoma. Já se eu tenho uma extrusão, uma hernia extrusa, é a inclinação para o mesmo lado da dor irradiada que vai aumentar ainda mais os sintomas. Então, esses testes já me dão uma ideia de que tipo de patologia, de que tipo de alteração estrutural eu posso estar tendo ali causando aquilo. E aí, só que tem pacientes, como você bem falou, que a gente não consegue nem avaliar isso. Ele está tão agudo que a gente não consegue fazer movimento nenhum. E aí a gente tem que fazer uso da semiologia neurológica clássica,
que a gente vai basicamente, aí dentro desse campo das algias agudas da coluna vertebral, a gente vai fazer o teste, o exame da sensibilidade, o exame muscular e o exame dos reflexos osteotendinosos, né? Por que essa sequência, né? Primeiro, para a gente conseguir delimitar bem a zona, né? Com esses testes, por exemplo, a gente pega o teste de sensibilidade, a gente vai iniciar um teste com um teste de sensibilidade tátil. A gente vai, para quem é aí da área de saúde, né? A gente sabe que os atlas de anatomia têm aquelas cartas de dermátomos, né? Que é a topografia da dor relacionada ao nível medular de inervação, né? Então, a gente vai ver se tem alguma alteração em um desses trajetos de dermátomo, a gente vai falar, pô, tem alteração nesse dermátomo aqui, está relacionado a tal nível. Então, eu já consigo mais ou menos ali, de uma maneira mais precisa, localizar o nível que tem sofrimento. E aí, se eu tenho e aí eu passo por uma segunda fase do exame da sensibilidade. Dentro da estrutura do nervo, tanto o nervo periférico quanto a raiz, a gente tem na porção mais externa uma via de sensibilidade mais superficial, que a gente chama de sensibilidade termoalgésica. Então, uma pequena compressão já é o suficiente para comprimir essas fibras nervosas de sensibilidade termoalgésica. E aí existem testes de sensibilidade dentro da semiologia que eu vou conseguir identificar alterações nessas vias. E aí, um pouquinho mais profundo, a gente tem a via proprioceptiva profunda, que é a via vibratória. E aí a gente tem outros testes dentro da avaliação da sensibilidade que a gente também percebe o acometimento. Então, se, por exemplo, eu tenho só um acometimento da via mais superficial, eu sei que a minha compressão não é tão grande, isso me dá um prognóstico melhor. A gente vai, muito provavelmente, ter um resultado muito positivo com o paciente. Já que se eu tenho uma alteração da sensibilidade mais profunda, significa que eu tenho um fator compressivo ali naquela estrutura neurológica maior. Então, já é um prognóstico um pouco mais difícil. A gente tem que abordar esse paciente logo para ver se a gente vai ter um bom prognóstico com ele. Se chega a um ponto, por exemplo, de acometer, gerar uma diminuição de força muscular, uma hipotrofia muscular, a gente sabe que dentro do tecido neurológico, essa via é ainda mais profunda que a via das duas sensibilidades, superficial e profunda. Então, eu tenho uma compressão de uma magnitude ainda maior, mais importante. Então, em termos de prognóstico e de gravidade do problema, já é uma coisa um pouco mais complicada. Então, dessa maneira, a gente consegue delimitar o sítio da lesão e existem ainda outros testes de sensibilidade que a gente consegue identificar pela topografia do dermátomo lá que tem alteração de sensibilidade, ou dos dermátomos que tem, a gente consegue definir pela característica dessa topografia da dor irradiada se esse paciente está com sofrimento no nível de uma raiz nervosa, porque é diferente se ele tiver um comprometimento no nervo periférico. A avaliação da sensibilidade, quando a gente vai verificar a alteração, que ela vai estar diferente. Tem a mesma via alterada, mas de maneira diferente isso se localiza no nível da pele. Então, com esse exame neurológico, a gente consegue delimitar lá o nível, exatamente o sítio da lesão e que estrutura, se é uma raiz nervosa, se é um plexo, por exemplo, no caso que a gente está falando, um plexo lombosacro, ou se é um nervo periférico que está acometido, um isquiático, por exemplo, por uma síndrome do piriforme, mais clássica aí. Então, esses testes vão ser de extrema importância. E aí, aquilo que você falou também dos exames complementares lá, para a gente não se induzir, né? É sempre bom a gente fazer o exame físico clínico antes de fazer de avaliar os exames complementares, para a gente não se induzir, né? E porque, na verdade, o exame ele é só complementar. Eu já tenho que ter uma ideia muito direcionada de um diagnóstico que eu só vou comprovar ou não através do exame complementar. E isso, muitas vezes, isso eu já tenho algumas experiências nesse sentido, a gente consegue tirar o paciente de uma cirurgia que, às vezes, um outro profissional, ou um próprio médico, ou outro profissional mesmo da área de saúde menos atento, não consegue identificar. Por exemplo, se o paciente tem uma topografia de dor que está relacionada a um nível lombar mais alto, por exemplo, no nível da virilha, região anterior da coxa, como se fosse o nervo femoral, que está de L2 a L4, e a gente vê lá no exame de imagem que ele tem uma extrusão com componente descendente lá em L5, S1. Quer dizer, é muito grande, quem olhar o exame vai falar, tem que fazer a cirurgia. Ele vai fazer a cirurgia e o paciente não vai melhorar. Porque apesar daquela hérnia, aquela extrusão lá
mesmo volumosa para lá, ela é o que a gente chama de um achado radiológico, né? Ela não está, de fato, gerando aquela sintomatologia. Ela simplesmente está ali. E ela não está causando nada, então vamos deixar ela ali. Vamos abordar, às vezes é uma coisa mais simples, simplesmente por uma posição, um movimento que o paciente fez, gerou um processo inflamatório no nível ali da raiz, por exemplo, de L2 ou de L3, da raiz nervosa, e a gente vai poder abordar, por exemplo, com essas técnicas que você falou, as técnicas agudas que Thierry criou, ou com uma técnica ligamentar, se o componente mais afetado for o ligamento, e o paciente vai melhorar, e aquela hérnia grande lá no nível mais inferior vai continuar lá e vai ficar quietinha lá, sem gerar nenhum problema, pelo menos momentaneamente, né? Então, a gente consegue, com esse diagnóstico preciso e tratando diretamente o tecido-alvo, né, que é sempre o nosso foco de abordagem terapêutica, a gente consegue muitas vezes tirar o paciente de uma cirurgia. Isso não é pouco comum, né? Acontece bastante no nosso dia a dia, né, Letícia? Com certeza. E eu acho que, assim, esse exame, como você muito bem falou, é preciso porque aí, através dessas técnicas, e como elas funcionam? Elas funcionam via contração muscular, exatamente daquele nível do território do sofrimento, vamos chamar assim, do ponto-alvo. Então, a partir dessa avaliação inicial, desse exame físico, nós vamos atuar usando onde o movimento, a restituição de amplitude de movimento é o que menos importa, nós não vamos pensar nisso, não vai ocorrer nenhum tipo de ganho de movimento, e sim atuar com essas contrações, atuando de forma hemodinâmica para melhorar a vascularização do local e diminuir esse processo inflamatório. No momento que diminui essa compressão, vai se desfazendo todos os mecanismos de defesa e o próprio corpo vai se autorregulando, e aí sim, normalmente essa abordagem ocorre 2 a 3 vezes, a gente acompanha o indivíduo, o paciente na primeira consulta, 5 dias após, que geralmente a gente já tem uma melhora de 50%, na semana seguinte ele tem que ter aí 70%, e aí ele já saiu daquela fase hiperálgica, e aí sim, nós vamos fazer um outro tipo de abordagem, vamos dizer assim, mais global, porque no primeiro momento, esse tipo de paciente, a gente tem que atuar nesse processo álgico intenso, nesse foco inflamatório. Mesmo que a gente saiba o quanto outras regiões mais à distância podem estar envolvidas, mas é importante que a gente tire ele desse estado agudo. Teve um probleminha aí com o áudio, Isso tem que acontecer de forma bem precoce, exatamente para a gente evitar que ele até vá para uma cirurgia, porque muitas vezes o limiar de dor, cada um tem o seu, muitas vezes o paciente fica desesperado, ele não consegue conviver com aquela dor, e se nós tranquilizarmos e ele perceber que com um atendimento ele pode reduzir 50% muitas vezes dessa queixa, desse quadro álgico, isso é muito bom. E a gente sabe que a gente consegue. Isso aí, na experiência do dia a dia, a gente tem essa vivência, o quanto, se a gente for preciso usar esse tipo de técnica anti-inflamatória, que foi desenvolvida pelo Thierry Collot, que a gente usa, são 3 posicionamentos exatamente no alvo da região. Isso pode ser usado na região lombar, na região torácica e na região cervical. A região cervical é extremamente interessante porque não tem nenhum risco para o paciente, porque não vai ter nenhum tipo de movimentação articular, de amplitude de movimento, mas sim a solicitação dessa musculatura profunda, da contração isométrica dessa musculatura profunda, para funcionar como uma esponja, para a gente drenar esse edema. E isso, diminuindo esse processo inflamatório, todas as outras reações locais de espasmos musculares vão cedendo, e com isso a gente vai avançando no nosso tratamento. Então, Oi. E você falou, desculpa interromper, você falou uma coisa muito interessante aí na sua fala, que foi permitir a autorregulação do paciente, né? Não fugindo do tema, mas muitas pessoas perguntam, né, qual a diferença entre a osteopatia, a quiropraxia, tem muita essa coisa, até a fisioterapia que trabalha mais com técnicas manipulativas, técnicas manuais.
Qual a diferença? A gente, dentro da osteopatia, a gente está sempre em cima do raciocínio clínico e sempre respeitando os princípios e o conceito do tratamento osteopático. E um deles, talvez o mais importante, é o princípio da autorregulação, né? Então, a gente não pode... O paciente já está agudo, já está mal adaptado, já sofreu uma alteração tissular. Eu vou dar para ele fazer um monte de técnica diferente em cima dele, né? Vou tratar todo o paciente? Não. Eu vou fazer aquilo que é necessário naquele momento para que ele possa se autorregular. E a partir de um segundo momento, quando ele não está no quadro mais agudo, a gente entra com uma visão mais global, né? Por exemplo, será que ele não teve esse problema na cervical agudo lá, um processo inflamatório agudo, porque ele está com uma pouca mobilidade na região torácica, está hipersolicitando a cervical, e no segundo momento a gente vai avaliar a região torácica para tratar ele de uma maneira mais global, permitindo que ele se adapte melhor, mas se eu fizer isso de início, muitas vezes ele não vai conseguir, às vezes o paciente não vai melhorar e pode até piorar, por ser um excesso de estímulo, né? Então, eu acho que a gente ser preciso na escolha das técnicas, a gente não tem que tratar muita coisa, a gente tem que tratar aquilo que precisa ser tratado naquele momento. Exatamente, naquele momento, exatamente. Trata muita coisa, significa que a gente não tratou nada de fato, né? E acalmar principalmente o paciente, acolher o paciente, dizendo que isso vai passar, que se ele conseguir, excluindo no exame neurológico algo mais grave, acalmá-lo que esse processo vai passar e que ele vai voltar precocemente às suas atividades físicas, os exercícios, desfazer esses medos, essas fobias de eu tenho uma hérnia, eu nunca mais vou poder fazer minhas atividades. Então, essa precocidade ajuda muito. Então, as técnicas, elas são bastante simples de serem utilizadas. O que eu acho que é o mais, vamos dizer assim, que exige mais é o conhecimento realmente do diagnóstico, da identificação, usando os testes neurológicos, a semiologia toda neurológica, para poder atuar. E aí são contrações musculares exatamente no nível da saída da raiz, por exemplo, se a gente quiser atuar em cima de uma raiz, se for uma protusão discal, que esteja comprimindo, provocando sofrimento naquela raiz, é naquele ponto, pelo exame físico, clínico, que nós vamos atuar. Então, essa abordagem, como eu falei, ela pode ser feita na lombar, na dorsal, na cervical. A gente usa as posições em decúbito lateral e decúbito e sentado, né? Como eu falei, produzindo uma contração pontual na região do processo inflamatório, e aí não existe um objetivo no ganho articular, na recuperação. É muito melhor que esse meu cliente saia ainda, vamos dizer assim, com um processo, uma postura antálgica, mas que os sinais neurológicos dele regridam, do que esse paciente sair com movimento amplo e os sinais neurológicos muito piores, as compressões, uma hipoestesia, uma parestesia, um formigamento maior na perna. Então, nesse momento, o foco é atuar no quadro álgico, no processo inflamatório, para aí sim avançar na abordagem de uma maneira mais global. E aí, esse tipo de atendimento são 3, 4 abordagens, 3, 4 consultas, e o paciente normalmente tem uma melhora bem significativa, e aí, com isso, como eu falei, o próprio corpo vai funcionar melhor, né? E ele vai poder retornar às suas atividades físicas, laborais, que são extremamente importantes. Nós estamos quase chegando aí ao nosso finalzinho. Assim, o assunto ele é muito amplo, né? Mas eu acho que assim, vale dizer que a gente sabe que esse tipo de problema ele pode acontecer com coisas simples. É claro que o terreno, vamos dizer assim, se o indivíduo está mais estressado, ele vai ter toda uma reação fisiológica, mais tensão muscular, o cortisol mais ativo no corpo, e isso, às vezes, um simples movimento brusco, ele faz um quadro extremamente agudo, né? Esse quadro de defesa. Então, é importante também que a gente tenha essa escuta do indivíduo que está chegando. Não está chegando uma coluna com, né, uma lombociatalgia, nem uma cervicobracajus, está chegando um indivíduo, e é muito importante a nossa escuta, sabermos o que provocou aquilo, como é que está o momento da vida dele, porque muitas vezes
um momento de estresse que a pessoa está vivendo, seja no trabalho, né, dificuldade financeira, seja na relação profissional, conjugal, tudo isso aguça demais esses receptores e o terreno fica muito propenso, né? O terreno fica muito fértil para esse tipo de problema. Então, cabe nós acalmarmos também os pacientes, porque muitas vezes o quadro álgico intenso não quer dizer que seja grave, né? Porque muitas vezes assusta ele achando que ele tem uma coisa muito grave. Então, de total importância que nós façamos uma boa assim, escuta, acolher esse indivíduo e explicar para ele que isso vai passar e que ele vai voltar às atividades dele, que ele vai superar isso. Agora, claro, nós temos os nossos limites. Se o nosso exame físico nós observarmos que o quadro necessita de outro profissional, é isso, a gente tem que saber exatamente as nossas limitações e, principalmente, saber trabalhar com os outros profissionais, com a equipe multidisciplinar, com o tempo todo com os médicos, depois o educador físico, o fisioterapeuta, a importância de cada profissional nesse processo de reabilitação. Eu não sei se você quer... a gente tem também, né, a importância de ter um papel educativo também perante o paciente, né? Então, tanto em explicar para ele que o quadro vai passar, que apesar da dor ser aguda, pode não ser tão grave assim, e até de direcionar depois esse paciente, até para que a dor não se torne crônica, aquilo que a gente falou lá no início, né? É importante o movimento, o repouso, muitas vezes, ele é importante em algum momento, nessa fase mais aguda, mas depois o movimento é extremamente importante. Então, a importância de ter uma atividade física, um exercício físico orientado por um profissional de educação física, isso é muito importante também. E, Letícia, já que a gente está acabando, eu queria que você falasse um pouquinho, mudando um pouco de assunto, como coordenadora de clínica, como é que funciona essa formação de osteopatia? Como é que são esses diferenciais, que são muitos no IBO aí? Como é que funciona a formação para aquele pessoal que pode ter interesse em se aprofundar? Na realidade, a gente está iniciando uma turma agora, vamos iniciar, assim, esperamos, né, no Rio de Janeiro, dia 21 de agosto, e dia 28, 27 em Porto Alegre, e a nossa formação, nós procuramos dar todos esses subsídios aos nossos alunos desde o começo para fazer um bom diagnóstico, um bom conhecimento das matérias fundamentais, a importância do conhecimento da ciência, né? Hoje em dia a gente tem que ter trabalhos, né, os trabalhos científicos cada vez maiores, das evidências, para que a gente possa ser cada vez mais respeitado no mundo da saúde, né? Então, como um profissional de primeiro contato. Então, o IBO procura trazer o corpo docente todo com uma vasta experiência, são todos osteopatas há muitos anos. Nós convidamos professores DOs, né? DOs, todos com grande experiência. Nós trazemos os professores renomados internacionalmente para exatamente proporcionar esse conteúdo todo para que nós possamos... Está lembrando aqui que a gente vai ter uma turma em Bento Gonçalves em outubro também. Também. E aí, com isso, a gente pode... a coisa principal que é ajudar os nossos pacientes a terem uma vida normal e saudável, trazer a saúde para o indivíduo. Essa é a coisa mais importante que o osteopata busca, a saúde e não a doença. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês, o tempo passou muito rápido. Diego, infelizmente. Muito bom estar com você aqui, saudade de todos. Sempre um prazer, Lê. Eu espero em breve estarmos todos juntos de novo. E o tempo passou muito rápido, eu falo muito, mas acho que deu para passar um pouquinho aí da nossa normal, experiência. Tá bom, meu querido? Um beijo a todos, gente. Obrigada aí pela presença. Boa noite a todos. Próxima. Até a próxima.